Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou passar um pouco para vocês de como eu centralizo os meus ponto cruz. Esta aqui é uma toalhinha que nós já começamos a trabalhar nela no vídeo anterior, né? Nós bordamos esse ponto colmeia aqui, eu expliquei para vocês como fazer esse ponto colmeia, e agora eu vou terminá-la fazendo ponto cruz. Então, esse vídeo eu vou estar passando, explicando para vocês como eu centralizo o meu ponto cruz. Nessa toalhinha, fiz gráficos separados, né? Um galho, eu não quis fazer completando ele. Então, eu quis fazer um galho numa ponta, um galho na outra e um galho no meio. Então, assim, fica fácil para estar explicando aqui também, e é um jeito que eu gosto de estar bordando. Ele é bem simples, esse galho. Ele é de um gráfico que não é muito complicado. Eu não me acostumei com a técnica do pingado, então eu faço daquela maneirinha tradicional mesmo, de olhar o gráfico na revista, né, e tá passando para o tecido. Ao decorrer do vídeo eu vou estar explicando para vocês como eu faço a minha contagem aqui. Essa é uma das formas de centralizar, não é a única, e é o método que eu encontrei mais fácil de estar centralizando os meus bordados. Vou mostrar algumas opções aqui para vocês de centralizar, né? Alguns modelos, algumas inspirações aqui para vocês, ó. Essa aqui foi centralizada, bem simples. Centralizei o bordado, fiz o ponto cruz e depois eu fiz as bainhas na extremidade. Eu gosto sempre de estar agregando valor no meu ponto cruz, nos meus gráficos, né? Colocando mais pontos de bordado. Por isso é bom a gente saber variados pontos, que a gente pode estar misturando as técnicas. Aqui eu fiz o ponto cruz com uma bainha aberta dos lados. Nessa outra já foi uma opção, né? Já agreguei mais pontos. Fiz uma barrinha de crochê, fiz o ponto cruz, um galho, né, de ponto cruz, fiz nas extremidades, né, fiz um embaixo, outro em cima, e já fiz uma bainha ao meio, que essa bainha aqui também, eu tenho uma live gravada aqui no YouTube, com essa bainha, explicando fazer essa bainha aqui do meio. Então aqui nós já fizemos 3 técnicas de bordado, de artes, né, de artesanato. Esse aqui é um galho corrido, né, então a proposta desse, para ficar mais ou menos, né, todos na mesma posição, o final ficar igual, eu começo centralizando pelo meio. Esse a gente começa pelo meio. Se fosse somente um galinho, eu colocaria né? Se eu fosse centralizar um no meio e dos lados, ou então começaria pelo lado e depois centralizava o meio dele. Mas aqui, como foi corrido, comecei pelo meio dos dois e fui bordando. Bordei para um lado, depois bordei para o outro, tá? Mas isso aqui já é para outro tutorial. Quando eu for bordar um bordado desta forma aqui, nós vamos centralizar desta forma. Então, vamos para a explicação. Se vocês estiverem gostando do vídeo, eu espero que vocês curtem, compartilhem, comentem nos vídeos as dúvidas de vocês, né? Que na medida do possível eu vou respondendo a todos. Convido vocês a assistirem o vídeo até o final, porque conforme eu vou lembrando de alguma dica aqui, eu vou esclarecendo aqui no vídeo, né? Então vamos começar a centralizar a explicação para centralizar. Primeiro nós temos que estudar o nosso gráfico, certo? E no gráfico, todas as revistas, até quando nós pegamos fotos de internet, tudo, tem esse quadriculado, ó, mais escuro e negrito aqui, ó, é todo centralizado. E dentro de cada quadrante desse, é 10 por 10 quadradinhos. Todos vocês podem conferir aí, vai ser sempre 10
por 10. Então, para ficar mais fácil para nós contarmos o nosso gráfico, né? Então, aqui está a parte escura, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui. E dentro deste quadrado aqui, nós temos 10 pontos. Então, 15, 25, 30. Então, 35 com um que passou o quadrante aqui, 36 pontos. Então, nós sabemos que dessa ponta a essa nós temos 36 pontos. E aqui eu estou centralizando o meu bordado somente nas extremidades aqui, ó. Eu não vou me preocupar em centralizar na parte vertical. Se eu fosse centralizar na parte vertical, eu teria que contar a horizontal e a vertical. Quantos pontos eu tenho na minha horizontal e quantos pontos eu tenho na minha vertical. Mas aqui nós vamos centralizar somente a parte horizontal dele. Então, de uma ponta à outra, eu tenho 36 pontos. Então, vamos começar a fazer as nossas contas, certo? Eu contei desta ponta a esta ponta, eu contei 100 pontos. Eu tenho 100 pontos. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho 100 pontos de uma ponta à outra do meu bordado aqui, ó. Desse ponto que eu fiz a este aqui. E o meu gráfico na horizontal, ele tem 36 pontos de uma ponta à outra. Então, eu vou pegar esses 100 pontos que eu tenho na minha toalhinha e vou subtrair por 36 pontos, que eu vou ficar com 64 pontos, certo? Desses 64 pontos, que eu não tenho bordados, né? Eu tenho que dividir por 2, que são os 64 pontos que estão sobrando aqui. Quando eu dividir esses 64 pontos por 2, eu vou ter 32 pontos de cada lado. Então, eu vou ter 32 pontos de um lado, os 36 centralizados, né? E 32 do outro lado. Então, eu vou ter 32 pontos para cada lado. Aqui eu contei os meus pontos, 32 pontos, né? Então, tirei 36 e 32 pontos do outro lado. Ou assim, automaticamente. Você contando daqui, aqui, 32 pontos, e depois você vem do outro lado e conta 32 pontos. O que sobrou aqui no meio é a centralização do seu bordado. Dentro desse centro aqui, eu tenho 36 pontos para bordar. Então, ó, 36 pontos é o meu gráfico, né? É o tamanho que nós contamos, que ele dá 36 pontos. Então, nós já sabemos onde está o meio do bordado. Observa que eu não dobrei toalhinha, eu só estou nas contas. Pode acontecer de ficar um lado, por exemplo, se for 65 pontos, né, que sobrou. Então, você vai escolher um lado e vai deixar um ponto a mais, infelizmente. Um lado da toalhinha vai ficar com um pontinho a mais, né? Porque aqui não tem como você fazer meio ponto, né? É um quadro inteiro, então um lado da toalhinha vai ficar com um pontinho a mais, mas não vai deixar de bordar, não é mesmo? Então, vamos começar o bordado. No bordado, você vai escolher onde vai ser mais fácil para você começar o seu bordado. Eu estou bordando o gráfico assim. Então, é só desse risco que eu estou olhando. E não fiz muita divisão de cores, não, né? Quando você está começando o seu bordado, é bom você trabalhar com
apenas uma cor ou duas, para não estar te confundindo muito. Olha, então vamos analisar agora o bordado. Eu estou fazendo já na parte de baixo, por isso que eu falei com vocês que eu não estou precisando centralizar o meu vertical, eu só estou centralizando o meu vertical, o meu horizontal, né? Vertical não, horizontal sim. E quando eu comecei aqui, eu só deixei um pontinho, ó, antes de começar o meu bordado. Então, nessa centralização que eu fiz, eu vou contar os meus pontos até chegar onde eu quero começar a bordar. Se eu quero começar a bordar esse ponto mais escuro aqui, eu vou chegar aos meus pontos, eu vou contar até esse ponto escuro e começar dele. Lembrando que embaixo tem bordado também, né? Então, vamos lá. Eu vou começar por esse ponto aqui, ó, porque a folha eu vou preencher com uma linha mais clara. Eu vou começar pelo segundo ponto aqui na carreira de cima. Então, eu vou começar por aqui, a bordar. Então, vamos lá na prática, ver como eu vou ler esse gráfico aqui. Vou mostrar aqui para vocês de novo qual ponto eu quero começar a fazer. Aqui vocês podem começar pelo escuro, pelo claro, ou pode começar até por aqui, tá? Aí já é com vocês. Ou se vocês quiserem, vocês podem contar tudo aqui, começar lá em cima, né? E vir descendo o seu ponto. Eu prefiro já começar aqui embaixo. Isso aí já vai de cada um. É ponto cruz, mas ele é livre para você começar onde você desejar, né? Então, aqui eu tenho 10 pontos, né? Eu sei que aqui dentro desse quadrante, para ficar fácil, para não ficar 1, 2, 3, eu sei que aqui dentro desse quadrante eu tenho 10 pontos, né? Então, 10 pontos eu já tirei aqui. E aqui eu vou tirar 10, 11, 12. No 13º é que eu vou começar a bordar. Deu para pegar? Olha, dentro de um quadrante de 10 por 10, 10 pontos. Eu quero começar a bordar por aqui. Então, esses 10 pontos eu conto no meu tecido e depois eu conto 10, 11, 12, 13. É aqui que eu quero começar a bordar. Então, vamos começar por ele, né? Então, agora eu já não preciso mais ficar ali olhando o gráfico. Ó, eu estou bordando da segunda carreira, então eu já venho aqui na minha segunda carreira, ó. Já venho na minha segunda carreira. Eu vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. No 13º é que eu vou começar a bordar. Então, eu vou marcar aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu vou começar a bordar aqui. Então, eu vou subir a minha agulha, porque essa primeira carreira aqui que eu ia começar a bordar, já tem um bordado mais à frente, né? O gráfico mais à frente. Eu vou subir a minha agulha e vou começar a bordar aqui. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. E aí, nós já começamos o nosso bordado. Eu dobrei a minha linha, tá? Então, eu pego um pouquinho do tecido, ó. Opa, aqui. Eu pego um pouquinho do tecido. A minha agulha já tá com uma laçadinha. E aqui a minha linha já tá presa. E assim eu começo o meu ponto cruz. Para o meu bordado ficar com o meu avesso limpo, eu trabalho com a minha agulha sempre na minha vertical. Eu não mudo
eu não mudo o sentido da minha agulha. A minha agulha ela sempre vai trabalhar na minha vertical com a ponta para cima ou na minha vertical com a ponta para baixo. Nunca na minha horizontal, tá? Então, aqui nós vamos só iniciar o ponto cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos. Agora, observando o gráfico, eu posso ou subir ou descer. Como aqui eu vou ter uma corzinha mais escura aqui, eu já vou fazer esses 2 pontinhos aqui, depois eu volto para esse ponto final aqui. Então, eu tenho mais para frente, eu vou estar fazendo exercícios de ponto cruz com vocês aqui, bordando ponto cruz, para você estar subindo e descendo seus pontos, tá? É que eu não tenho muita técnica com subir e descer de ponto, não. Às vezes eu passo a minha linha por dentro do meu ponto, para não ficar, para estar andando com a minha linha. Ó, agora eu vou fazer o outro pontinho clarinho aqui, ó. Mas sempre eu trabalho pelo meu direito e o meu avesso fica sempre limpo. Outra observação aqui com vocês é que os seus X, eles têm que ficar sempre para o mesmo lado, tá? Eles não podem mudar o lado, não. Para a nuance do seu bordado, ó, agora aqui eu vou voltar com o meu bordado. Então, eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, e vou descer na minha vertical. Os X, eles têm que ficar sempre na mesma posição para a nuance do seu bordado não ficar diferente. Então, aqui, ó, tem o jeitinho certo que você volta conforme você anda com a sua linha, que você não precisa passar por dentro da sua linha. Mas eu aprendi já há muitos anos dessa forma e para mim é confortável, não me atrapalha. Então, aqui, eu quero que os meus X ficam todos na mesma posição. Eu vou vindo aqui por dentro desse X que eu fiz e vou descer a minha agulha, ó. Passo por dentro, tá? Vai ter muitos aí que vão falar que não é dessa forma, mas para mim funciona. E eu acho que para muitos aí também, o pessoal assim mais das antigas, né? Para nós funciona bem. Olha, agora esses pontinhos estão prontos. Vamos fazer o próximo. Para não precisar ficar vai e volta com a minha linha, eu observo aqui, ó, que depois que eu completar esse X, aqui embaixo eu tenho 4x. Então, eu já vou fazer isso de uma vez, porque depois eu volto lá, né? Vamos trabalhar o nosso ponto. Então, eu vou trabalhar esse pontinho aqui. Duas, três, quatro. Agora, eu vou voltar ao meu X, ó. Como eu quero ele todo na mesma posição, eu trabalho passando a minha agulha por baixo do X, tá? Isso aí é opcional. Você encontra seu jeitinho aí que não vai precisar passar dessa forma. É uma maneira bem antiga de fazer ponto cruz. Para mim funciona muito bem. Agora eu vou passar a minha agulha para cima e voltar preenchendo essa carreirinha.
Hoje o vídeo foi mais para explicar como eu centralizo o meu ponto cruz, né? Essa toalhinha aqui em especial, mas eu vou passar sempre centralizando algum ponto aqui. Quando eu for bordar um ponto cruz, eu passo aqui fazendo com vocês. Mas eu quero fazer mais ponto cruz aqui, mostrando os arremates. Tem várias formas de arrematar, tá? Então, mais pra frente eu passo mostrando arremates. Hoje é mesmo centralizar aqui. Ó, nós vamos chegar nesse pontinho, que foi o que nós começamos, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar também com bastidor, ótimo. Mas eu não me acostumei muito, eu trabalho segurando tecido. Aqui você vai puxando a sua linha de acordo, prestando atenção na tensão do seu ponto, para eles ficarem todos do mesmo tamanho, ó. Não ficar muito apertado. Olha o avesso. Conforme você anda com a sua agulha, seu avesso fica perfeitinho. Então aqui, vamos dar uma subidinha de linha a meu modo, tá bom? Eu tô passando aqui como eu bordo. Não é necessariamente que tem que ser desta forma. Deixar bem claro para não ter discussão. Olha, o claro, agora eu vou começar no próximo ponto, olha. Vou pular esse, vou começar nesse. E vai ser 1, 2, 3, 4. 4 pontos, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês observam aqui, não dá para eu vir aqui de uma vez, né? Eu posso ir lá por trás e andar com o meu pontinho, ou eu vou fazer isso, ó. Observam aqui. A minha linha está saindo aqui, certo? Eu venho dentro do meu ponto, ó. O ponto cruz, ele te dá essa liberdade. Eu vou entrar dentro do meu ponto. Observa aqui que eu entrei dentro do meu ponto. A linha vai ficar escondida aqui e eu volto aqui, ó. E já saí no próximo ponto, ó. Certo? Então, aqui eu vou fazer mais 4 pontos. Eu estou descendo, a minha linha tá minha agulha tá na posição de horizontal. 1, 2, 3, 4. Aqui esse ponto vai ficar solto, vai ficar sem fazer, porque ele vai ser de outra cor. Mas aqui em cima eu sei que tem um outro ponto, então eu já vou com a minha agulha lá pra cima, ó. Olha. Aqui eu já tenho um outro ponto, ó. Eu vou trabalhar esse ponto aqui, ó. Tá? Depois eu já vou trabalhar o próximo. Já vou fechar essa folhinha. Vamos lá. Lembrando que tem várias maneiras. Ó, eu vou trabalhar esse ponto aqui. E depois eu já vou trabalhar esse ponto aqui de cima, ó. Que eu sei que tem um pontinho aqui. E nessa parte de cima, onde eu tô trabalhando aqui, são 3 pontos, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Então, já vou lá trabalhar esses pontos, ó. E minha linha já está acabando. 2, 3. Certo? Já vou voltar com a minha agulha, ó. Voltando com a minha agulha. Agora, eu já vou descer o pontinho que eu fiz aqui. Vamos ver lá quantos pontos eu tenho aqui. Vamos descer. Eu estou nessa carreira. Então, já fiz esse ponto, né? Já fechei ele, eu tenho 1, 2, 3. Mais 3 pontos para ser feito.
Então, fechei. E vou fazer mais 3 pontos, ó. 1. Não puxa muito a linha. 2. 3. Vamos fechar o ponto. Fechando o ponto, observando que os X estão todos para a mesma direção. Quando eu não consigo descer com a minha agulha, que eu vou fazer o X, e o X não vai ficar na direção certa, eu aqui dei uma puxadinha de linha. Eu entro com a minha agulha por dentro do ponto, tá? Para ficar todos na mesma direção. Ó, eu vou descer com a minha agulha aqui. E passo a ponta aqui no próximo ponto. Eles estão prontinhos aqui. E vou fechar a minha folhinha nessa cor, ó. Então, aqui eu posso arrematar pela minha frente do bordado, ou eu posso arrematar lá pelo avesso, tá? Então, aqui eu vou arrematar pela frente do bordado. Esse eu estou arrematando pela frente do bordado. Mas nos próximos que eu vou estar explicando ponto cruz aqui, os arremates, eu vou arrematar dos dois lados. Então, olha, a minha agulha, a minha linha tá saindo aqui, ó, no pezinho desse X. Então, eu entro aqui dentro, eu passo a minha agulha só dentro das minhas linhas, tá? Passei dentro das minhas linhas, ó. Aqui eu poderia muito bem já subir e virar nesse daqui. Mas para não ficar aparecendo a linha no meio do X, eu vou voltar aqui, ó. Eu volto aqui no meio, né, dos pontos, ó. No furinho, tá? Ó, voltei. E vou arrematar em ponto por ponto. Ó, então a minha linha, ela tá saindo no pezinho do X aqui, ó. Depois vocês aumentam a tela do celular, aí vocês vão ver mais de pertinho, tá? Não vou aumentar muito aqui não, para não atrapalhar nos vídeos. Então, aqui ela tá saindo na ponta do X, eu entro aqui novamente, dentro do X, bem no meio do X, ó. Eu entrando bem no meio do X aqui, vou com a minha linha para cima, e ela tá saindo no pé do outro X aqui, ó. Eu venho para baixo, ó. Assim, dessa forma, você não vai ver onde você arrematou, tá? Então, eu andei 1, 2, para mim 3 é suficiente, porque dessa forma a linha fica bem presa, ó. Mas eu vou andar 4, ó. Volto novamente e ando o X aqui, e aqui eu posso arrematar. Eu sempre posso arrematar quando a minha linha está no meio do X. Lembra sempre disso. Se vocês fizerem esse tipo de arremate, vocês podem arrematar somente quando a linha está passando dentro do X. Nunca como a linha está aqui, ó. Senão vai ficar a ponta solta. Eu posso arrematar só dentro desse X aqui, tá? Então, assim, eu arremato, ó. Aqui eu vou com bastante cuidado para não cortar os pontos, né? Cortar o mais rente possível. E aqui ficou o arremate, ó. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte: se eu arrematar só pegando a minha agulha e entrando dentro dos X, digamos aqui que eu estou arrematando desta forma, só puxando a minha linha para cima. Se vocês aumentarem aí, dar um zoom, vocês vão observar que vocês vão ver a minha agulha aqui entre meio, ó. Tá vendo? Daqui eu estou observando e eu estou vendo a minha agulha entre meio os pontos. E é assim que a sua linha vai ficar, entre meio os pontos. Então, você vai ver onde você fez arremate. E você arrematando ponto por ponto, você não sabe aonde está a sua linha de arremate, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou mostrar o avesso para vocês. O avesso ficou dessa forma. Então, essa aqui é um jeito de centralizar
e um jeito de arrematar o ponto cruz, tá bom? Depois eu vou passar mais fazendo mais ponto cruz com vocês. E agora que vocês vão fazer, né, o pontinho mais escuro, colocar o do meio, depois eu vou ensinar também vocês a bordarem com 2 linhas, trabalhar com 2 linhas ao mesmo tempo no tecido, que você vai deixando a sua linha de lado e vai andando com ela. Essa é uma forma de arrematar, tem como você arrematar pelo avesso também, tá? Você arremata direitinho pelo avesso. Eu vou deixando os tutoriais aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. Bons bordados para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.